Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. A nossa proposta das 18 horas, mais uma vez, e enfatizando que estamos imensamente felizes de vê-los novamente no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Bem-vindos sejamos todos. Após a exposição, se necessário for alguma informação adicional, nós poderemos fazê-los. Hoje faremos diferente uma leitura de uma prece, já que o assunto que o nosso querido Marco Antônio Padovani, que está aqui, companheiro nosso da sociedade, trabalhador do Movimento Espírita Regional, vai nos propor uma reflexão sobre o rumo da harmonia, no caminho da harmonia, roteiro para a harmonia. Então, nós vamos fazer uma leitura que um benfeitor trata disso, e em seguida o nosso querido Marquinho vai nos conduzir na reflexão. Sublime contentamento. É uma prece feita por um benfeitor superior e que serve de prece introdutória. Diz o nosso querido benfeitor: só tu és o meu Deus e o meu Senhor. Se te denomino rama ou causa primeira, isto é secundário. O importante é que nos conhecemos sem a necessidade de pronunciar qualquer nome. Quando te busco na pradaria ou nas constelações, na água do rio ou no vento dos espaços, na corça assustada ou no elefante lento, onde quer que seja fora de mim, eis que lá estás, sem que tenha saído de dentro do meu coração. Tu és o meu alento de vida e a força universal, o pulsar das galáxias e o coachar dos sapos, o amor, o amante e o amado. Tu me bastas, meu rei, e me inundas de alegria, onde o singelo fato de recordar-me de ti. Porque estás em mim, eu me respeito e me amo, tornando-me pousada tranquila para o repouso dos teus pés viajeiros. Para que me preocupar com os nomes que te dão? Só tu és o meu Deus e o meu Senhor. E o és porque me conheces e eu te conheço também. A música suave da tua voz rociou-me os ouvidos e levou-me ao devaneio dos sonhos. Eu estava com sede de ternura, como a garça necessitada de amplidão, quando o teu canto dominou todos os espaços de minha solidão. Passei a ver a luz dourada bailando nas folhas verdes do blá-blá, que estourou a sua ânfora de perfumes para abençoar o dia. Tudo mudou diante de mim em relação a mim, após o suave canto com que me brindaste. As nuvens esgarçadas rasgaram seus véus de noivas, e a brisa cariciosa trouxe-me frescor à face enrubescida e ardente, naquele momento inesquecível. Não podia imaginar que o teu amor para comigo fosse tão doce, tão profundo, que nunca mais, depois dele, senti carência de coisa alguma. Rabindranath Tagore, Pássaros Livres. Isto é, meus queridos irmãos, roteiro para a harmonia, fato que o nosso Marco vai ampliar ainda essas questões para nós a partir de agora. Honrados, vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus nos envolva também nossos familiares, nossos entes queridos. Como disse o Vanim, nós trazemos para esta tarde e noite um roteiro para que a gente alcance um estado de harmonia. É um trabalho para se fazer diariamente. Tiramos da obra Segue em Harmonia, de Joana de Ângeles, e não é nada complicado. É algo que todos nós podemos trabalhar todos os dias. Aqui está a obra. E por que trabalharmos a harmonia?
Eu destaco 2 fatores principais. O primeiro é porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. E dado ao grau, nosso nível moral, ainda nós estamos sujeitos a entrarmos facilmente em desequilíbrios, em desarmonia. O segundo fator é porque nós ainda somos seres muito frágeis emocionalmente e psicologicamente. Então, nós entramos em desequilíbrio, nós entramos em desarmonia facilmente. No decorrer do dia a dia, por pequenas coisas, nós acabamos, às vezes, nos irritando, sem necessidade. Nós, às vezes, entramos em estado de tristeza por algo que aconteceu, mas que nós não deveríamos entrar. Às vezes, o sentimento de raiva de algum episódio, às vezes até ódio, né? Nos passa pelo pensamento, pelo sentimento. Situações nos deixam com medo, outras ficamos preocupados desnecessariamente por coisas pequeninas. Momentos de estresse que poderíamos evitar, outros de ansiedade excessiva, porque existe uma ansiedade natural. Às vezes vamos dormir com mágoas que poderíamos ter diluída. Então isso tudo é possível a gente evitar. Claro que não na sua totalidade, e por isso a gente oferece essa proposta de hoje. Lembrando que a harmonia é uma lei universal, e ela impera no universo todo. Em tudo está a harmonia vigente. E para a gente constatar que essa lei está vigente de harmonia é muito fácil. Não precisa nenhum saber, nenhuma inteligência. Basta a gente olhar. Por exemplo, se olharmos um céu estrelado alguns minutos, nós vamos ver que existe a lei de harmonia nesta obra. Nós vamos ver a perfeição, a grandeza do universo. Nós vamos ver que realmente toda essa beleza, tudo funciona em equilíbrio. Se formos para a natureza, da mesma forma, se observarmos uma flor, desde a sua germinação até a sua beleza, o seu perfume, né, tudo se dá através de um processo harmônico. Se olharmos para os oceanos e para os mares, também toda aquela vida, todo aquele ecossistema está equilibrado. Se observarmos um pássaro que desperta cedo, começa o dia cantando, constrói o seu ninho, vai à busca de alimento, sustenta os seus filhotinhos, né? Numa harmonia total. Nosso sistema solar, né? O nosso planeta Terra e todos os planetas em volta, tudo circulando em torno do Sol, com um equilíbrio, né, total e perfeito. E assim a gente vai vendo a vida animal, o convívio. Se olharmos esta imagem, este campo de flores, quem consegue identificar algo em desarmonia aqui? Um algodão, né, um pé de algodão, onde o homem tem o trabalho de colocar semente na terra, todo o processo, até chegar na flor, tudo é Deus, né? O homem tem o trabalho de pôr a semente. E essa lei de harmonia, na sua época própria, no seu momento certo, o agricultor sabe que vai chegar no dia tal, ele vai colher. Uma árvore que fica florida no inverno, né, para embelezar, que é o ipê. Aqui eu trago a imagem de uma casinha de João de Barro, né? Quem já viu, ali está até a Maria junto, ó. Um exemplo de harmonia, de um lar que é construído, né? Ele sabe até o lado que vem o frio. Então, se todos os lares pudessem ser assim, né? A floresta amazônica, todo o seu ecossistema, e assim por diante, uma fruta.
Olha esse bichinho aí, folgado, tranquilo, mas ele está em harmonia com a natureza. O mar, os lagos e as montanhas. Então, tudo está em harmonia. Aí a benfeitora Joana de Ângeles nos diz assim, que a harmonia universal, ela resulta da diversidade de formas, que a gente viu ali, diversidade de expressões, de apresentações, em sutis processos de sintonia, de similaridade. E o homem, ele entende muito bem já desta lei. Eu trago um exemplo aqui, ó. Quem ouviu falar, ou estava vivo, né, quando ele passou, o cometa Halley, né, que ele passou pelo céu do Brasil, pelo céu do mundo, no dia 9 de fevereiro de 1986. Foi motivo de notícias, né, ciência, tudo mais. Só que nós sabemos hoje que ele vai passar daqui a 75, desta data que ele passou, 75,3 anos, ele vai passar de novo. Nós sabemos que ele vai passar de novo, porque a gente sabe que que esta obra grandiosa é regida por esta lei. Então, quando que ele vai passar? Em 28 de julho de 2061, ou seja, daqui a 44 anos. Quem vai daqui enxergar o cometa Halley? Alguém não vai? E eu vou estar lá com o pé, não sei aonde, já mais 44 anos, né? Na verdade, todos nós vamos, né? Nós somos imortais, ou aqui ou lá nós vamos poder enxergá-lo. Mas olha como é interessante. A primavera, lá no ano passado já foi falado. Ó, a primavera vai ser no dia 22 de setembro, vai começar às 17 horas e 2 minutos. Tem 2 minutos, porque o homem sabe o dia, porque ele sabe como tudo funciona. O verão também vai começar dia 21 de dezembro, às 13 horas e 28 minutos. Quando for 27 minutos é primavera ainda. Mas então isso mostra que tudo está realmente em harmonia e que nós, seres humanos, sabemos disso. No entanto, nós vamos observar uma coisa, que é lamentável ainda, é que o único ser que habita este planeta, e ainda é o único ser que é dotado de inteligência, que é dotado de livre-arbítrio, é o único nesse conjunto todo que está em desequilíbrio. É o único que está em desarmonia consigo mesmo, ainda com o próximo e ainda com as leis divinas. E para constatar isso também é muito fácil. Como foi fácil constatar a harmonia, é fácil constatar o desequilíbrio, e que é só do ser humano. E eu trago essa imagem, né, que todo mundo sabe, que é o 11 de setembro. Aqui a gente vê o nível de desarmonia que o homem chegou, agora no século XXI. Porque esta imagem é o símbolo da barbárie do século XXI, e é obra do ser humano. É o maior atentado terrorista, né, onde quase 3 mil pessoas de 70 nacionalidades morreram. Morreram por fatores unicamente do ser humano. Nós vimos agora também, né, em Las Vegas, mais um ato lamentável, em Minas Gerais outro, semana passada, acho que foi, né, e assim por diante. Que mostra que nós ainda temos muito a trabalhar em nós. Se a gente for para o dia a dia, nós vamos ver a violência urbana, nós vamos ver as guerras, os conflitos de qualquer natureza. Aqui estão os refugiados, que não estão deixando de seu país por fatores da natureza ou nada assim. Estão saindo por desespero e por atos do ser humano, puro egoísmo, né, que faz pouco caso da vida humana. Também vemos esse vazio existencial
né, que leva as pessoas à depressão, né, que leva a suicídio. A cada 45 minutos um brasileiro se suicida. E a cada 40 segundos uma pessoa no mundo se suicida. Ultrapassa 1 milhão de pessoas por ano. E tudo isso é desequilíbrio espiritual, desequilíbrio da alma. Por isso que nós vamos propor aqui hoje, fazer uma proposta para que a gente trabalhe a nossa harmonia, para evitarmos qualquer dessas situações. A violência urbana, a doméstica, né, entre casais, família, vizinhos, né? Passados 2017 anos de Cristo, ainda não é comum diariamente vermos essas situações. E também as doenças. Todas as doenças, né, e é uma desarmonia que tem causa espiritual. Todas. Né? Então, a gente faz essa pergunta, né, mas que mundo que estamos vivendo? Mas nós espíritas, nós temos que nos manter firmes, né? Manter a nossa fé no futuro, a nossa fé e a nossa esperança e a certeza de que devemos continuar, né? Fazendo a nossa parte, buscando a nossa melhora, porque as coisas tendem a melhorar. E está no Evangelho. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei de Cristo, lei que será freio a tudo isso que a gente viu de errado, mas esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. E aí conclui: amai-vos, pois como filhos do mesmo Pai. Então nós vamos chegar lá. Então nós vamos apresentar o roteiro. Eu destaquei da obra 8 propostas. São propostas, né, num conjunto. Não é fazermos uma e a harmonia está resolvida. Não. São 8. Vou falar rapidamente de cada uma e daí transcrever um trecho da benfeitora Joana de Ângeles. Então ela propõe, como proposta e como roteiro, para que a gente viva cada dia, né? O dia de amanhã eu posso viver numa condição melhor de equilíbrio. Ela nos propõe, então, iniciando, a primeira proposta, é necessário a conexão com Deus. Ou seja, sem oração, não espere ninguém conquistar ou alcançar a harmonia. Não conseguiremos. Então é indispensável criarmos diariamente o hábito da oração, né? Porque é pelo caminho da prece que a gente vai conquistar forças, nós vamos conquistar inspiração, vamos nos manter mais serenos naquele dia, vamos também encontrar melhores condições para o nosso processo iluminativo, que é um dos objetivos aqui na Terra, né? O principal, aliás. E nessa proposta de conexão, é necessário também não esquecermos o nosso anjo da guarda, né? E buscar então diariamente, buscar um intercâmbio com ele mental, porque se fizermos isso, vamos receber com certeza orientação, às vezes advertências, né? Olha, pense melhor na que você vai decidir. Essa advertência às vezes nos faz refletir e nos conduzir para o lado certo. Às vezes ele nos auxilia também nos momentos de aflição, né? Nos auxilia bastante. E ele também relembra os nossos compromissos que assumimos antes de nascer. Esse contato, através da oração e com o anjo da guarda, sem dúvida, vai nos ajudar muito a mantermos o equilíbrio naquele dia. Quando oramos, então, o que acontece? As nossas ansiedades também vão se tranquilizando, né? Nós nos sentimos mais corajosos, mais determinados, mais alegres, mais dispostos, ou seja, em harmonia.
Então, a benfeitora, nesse item Conexão com Deus, ela fala assim: a prece é uma conversação da alma com o Pai de maneira agradável e positiva, aspirando paz, que é o que a gente aspira quando faz uma oração, e segurança em Deus, nutrir-se-ás de forças para a harmonia celular, né, física, e também o equilíbrio emocional, fatores essenciais para a saúde real. A seguinte proposta é a alegria absoluta, né? Não estou aqui falando daquela alegria, né, das risadas, das algazarras, nada disso, né? Por quê? Porque quase sempre nós relacionamos alegria e felicidade com aquelas coisas que atendem nossos anseios materiais ou nossos sentidos físicos. Isso me traz felicidade e alegria. Ganhei o meu celular hoje, nossa, que alegria que eu estou. Não, mas daqui uma semana esse celular está no bolso, eu pego ele, não fico rindo para ele, né? Acabou aquele. É artificial. Muitas alegrias ainda. Então eu estou falando de uma alegria que Joana de Ângeles fala que raramente nós expressamos no dia a dia. E ela diz que essa alegria é aquela espontânea. A alegria real, sincera, ela vem do sentimento. Se eu buscar numa breve meditação um momento de alegria e de felicidade na minha vida para trás, certamente não vai ser num objeto. Então ela diz o seguinte: o que é alegria absoluta? Ela diz que essa alegria sintetiza o reino de Deus em cada um de nós. Então, quando o reino de Deus está dentro de nós, significa que nós estamos vivendo, né, um estado de paz de consciência, um estado de harmonia emocional, um estado de crescimento mental. Portanto, trabalhar esta alegria, trazer o reino de Deus para dentro de nós, sem dúvida alguma, é uma grande oportunidade, é uma grande ferramenta para que a gente passe o dia num estado de equilíbrio muito diferente daqueles onde a gente não faz uma oração, não faz nenhum trabalho, né, espiritual. E ela nos diz então: a alegria é a presença de Deus no coração do ser humano, cantando sem palavras, melodias de perenidade, mesmo que de breve durações. Além da alegria, ela vem nos propor agora a jovialidade. Eu gostei muito, porque também aqui não tem nada a ver jovialidade com idade de ser jovem. Jovialidade é uma qualidade moral que a gente adquire eliminando uma coisa de nós. É bem bom. E o que a gente tem que eliminar de nós no dia a dia? O azedume. Então, ser jovial é eliminar esse sentimento de azedume que às vezes a gente acorda já, parece que tomou um limão puro ali, né? Às vezes a gente já tem aquele momento de mau humor, de impaciência com qualquer coisinha, fica se queixando porque o vento, porque a chuva, porque o sol, porque bebê, e estragando o nosso dia, diminuindo, né, nosso equilíbrio, né? Então, ela nos coloca assim que a gente precisa mudar a nossa postura diária e esse comportamento, tanto no lar como no meio social, trabalhando essa jovialidade. E também que a gente abandone, às vezes, uma expressão de animosidade, mesmo de agressão, né, naquele dia, e que a gente também vá se desarmando em relação às pessoas que estão próximas da gente, que às vezes a gente nem conhece e fica ali com desconfiança, fica com suspeita. E esse tempo que a gente perde nessas coisinhas
nos leva a desequilíbrios. Então, ela fala assim, o que é ser jovial no dia a dia, que vai me ajudar bastante? Ser jovial nada mais é do que ser gentil, do que ser cortês, do que ser simpático, né? De forma sincera, ser afável, ser alegre, agir com ternura, ser fraterno. Então, se alguém te xinga no trânsito, não podemos revidar. Nós temos que ser joviais. Desculpa, irmão, tudo de bom para você, que Deus te abençoe, e vai assim. Eu contei que dias atrás, saindo do colégio, tinha um carro atrás de mim, eu fiquei esperando minha filha, e esse carro foi sair, veio outro, mas ele não viu o carro. E essa caminhonete pôs a mão na buzina e não tirou. Sabe quando fica assim 30 segundos? E o carro da frente ficou parado. E o que aconteceu? Os dois saíram, o primeiro saiu correndo, o outro saiu em perseguição e sumiram. Por uma coisa, insignificante. Não houve acidente. Então os dois vão para casa em desarmonia, vão ter gastrite, não vai nem sei se vão conseguir almoçar. Era só ter sido jovial. Olha, cuida mais aí da próxima vez e assim por diante. E a jovialidade, nós precisamos saber o seguinte também, ela se estende não só às pessoas, mas à natureza, aos animais. Se você está andando na rua ali, vê um plástico, uma garrafa PET no chão, o que custa juntar em favor da natureza? Isso é ser jovial. Dar uma aguinha para um cachorro ou qualquer coisa assim. Então, são coisas simples. E Joana nos diz assim, a expressão jovialidade provém de Joves, Júpiter, como uma especial virtude do comportamento humano, traduzindo bem-estar, alegria de viver, amabilidade e ternura ante as dificuldades e desafios existenciais. É a capacidade que permite a integração da criatura no cosmos social, tornando-a diferente, tornando-a especial. Então, vamos ser joviais e vamos ter no nosso dia muito melhor. Mais uma proposta é a liberdade real. Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa liberdade que a gente vai tratar aqui. Se o conhecimento me propõe a liberdade, à medida que eu buscar o conhecimento espiritual, à medida que eu trabalhar a descoberta da finalidade da minha existência, o porquê estou aqui, qual é o objetivo, o que devo fazer, este conhecimento, em primeiro lugar, já nos tira da ignorância. Em segundo lugar, o conhecimento vai me libertar de medo, vai me libertar de ansiedades, de aflições. Porque se eu trabalho esses valores e se eu adquiro esse conhecimento, tudo que eu absorvo elimina proporcionalmente medos que eu tinha sobre aquilo, aquelas incertezas e assim por diante. Então, quando eu compreendi que eu sou um imortal, que a vida não encerra a minha existência e só mudo de plano e a vida continua, quando eu entendo da lei de reencarnação, isso tudo são conhecimentos que vai me direcionar, obviamente, a uma reforma moral. Porque se eu me reconheço como imortal, sei que vou reencarnar, eu não posso aqui ficar perdendo tempo. Eu tenho que buscar a minha melhora. Automaticamente eu vou começando a me libertar de vícios, que eu devo me libertar. E gradativamente isso vai me proporcionar a liberdade real proposta aqui por Joana. Então, se eu conheço da lei de reencarnação, de imortalidade, obviamente que eu vou pensar diferente sobre a morte, sobre uma separação, sobre um ente querido, sobre as perdas, sobre as doenças,
porque muda a minha visão de ver as coisas. E isso me proporciona uma liberdade que eu nunca sentiria antes, sem este conhecimento. Portanto, obviamente, quando se busca esse conhecimento, o sentimento de liberdade amplia e você se mantém em harmonia muito mais. A verdade também, ela desperta a nossa consciência. E quando isso ocorre, nós passamos a agir com responsabilidade. E agindo com responsabilidade, nós vamos respeitar as leis, respeitar o próximo. E respeitando as leis e o próximo, eu erro menos, né? Ou seja, eu acerto, melhor dizendo. E acertando, eu não tenho fatores que geram desequilíbrio e desarmonia. Então a benfeitora nos diz que a verdadeira liberdade é aquela que nasce na consciência reta, que não teme as evocações do passado nem os fantasmas do futuro. É adquirida mediante a vivência do bem, que tranquiliza e abre as portas às paisagens formosas da paz, facultando voar na direção do infinito. Livre pelo conhecimento e feliz por agir no bem, Jesus, o libertador, a Ele te entrega, a fim de planificar-se em definitivo. Eu falei que não tem nada difícil aqui, é tudo fácil. Né, Vani? Também é necessário, no nosso dia a dia, que a gente ouça a nossa consciência. A razão está porque a lei de Deus, nós sabemos, está escrita em nossa consciência, conforme questão 621 do Livro dos Espíritos. Mas como que eu vou ouvir minha consciência? Eu vou propor duas maneiras, que é a meditação e o silêncio interior. Porque através da meditação e do silêncio, quando eu paro, eu dou esse minuto para o eu, meu espiritual, que eu acho o meu cantinho, o meu tempo, para isso. Nesses momentos de silêncio interior, é que nós vamos encontrar as respostas para aqueles pensamentos que a gente fica ali e não sabe o que fazer com eles. Aquelas dúvidas, né? Não entende o porquê daquilo. Se a gente não parar, realmente nós não vamos entender. É nesse silêncio que nós vamos entender a causa das aflições. Eu estou com uma doença, mas espera aí, isso tem um motivo. Eu vou lá no médico, ele vai identificar, vai prescrever remédios, mas a causa está dentro de nós. E para a gente saber, só através desses momentos de silêncio e de meditação. Uma amiga minha me perguntou esse dia, mas como que é a meditação? Eu fui explicar, não tenho tempo, porque tem barulho. Não, tem sim. Pode ser domingo de manhã, pode ser domingo de noite. E quando a gente vai treinando a meditação e a concentração, não importa. Aquele ônibus que passou na rua, você não ouve. A verdade é essa. Você não escuta nada. Eu treinei a meditação um dia, sabe aquele relógio? Tuc, 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 tuc. Falei, vou ficar aqui até a hora que eu esquecer o relógio. E a gente esquece o relógio. E você se concentra naquilo, e o tempo passa e você entende muitas coisas, né? Então é necessário, para que a consciência possa contribuir saudavelmente em favor da conduta humana, torna-se indispensável o hábito de reflexão, a fim de que os níveis primários em que se apresenta ceda lugar à iluminação em estágio mais avançado. O hábito, porém, de silenciar a ansiedade e os tormentos íntimos, de buscar entender a procedência e a presença nos painéis mentais, faculta perceber os conteúdos de que se constituem para discernir com segurança o que é edificante e o que é prejudicial. Então, esses momentos, a gente vai saber tomar a decisão, separar o joio do trigo, caminhar corretamente. E isso, obviamente, nos proporciona estado de harmonia. Até os momentos felizes devem ser objeto de reflexão, né, de gratidão.
Esse ponto, essa proposta, achei muito interessante da Joana. Ama a tua dor. Né? Eu falei, mas amar a nossa dor? Mas ela está certa, como sempre, né? Com muita sabedoria. Ela nos diz, dá um exemplo, dizendo assim, o que acontece quando uma floresta é destruída? É sacudida por ventos, por fogo, totalmente destruída. A benfeitora diz que essa floresta, né, rapidamente começa a sua renovação. Ela começa a vida novamente, volta a exuberância, volta até mais forte, volta a beleza, volta as flores, volta os frutos, a vida se restabelece. E ela nos diz que nós também somos como pequenas florestas e precisamos ser sacudidos, né? Então, nós vamos ver que, como diz o Evangelho, a dor é uma bênção, né? É uma bênção realmente. O que a proposta, então, é que a gente deve buscar entender que todo sofrimento, ele tem um propósito, e é um propósito muito importante e significativo na vida de cada um. A dor, sem dúvida, é um processo benéfico, né, que nos impulsiona ao crescimento moral e também espiritual. Eu vejo, dou como exemplo, um amigo de trabalho, ele é motorista, e há 2 meses atrás, ele estava com 60 anos por aí, ele foi diagnosticado com câncer. E aí, na conversa com ele bem sensibilizado, não esperava, mas estava firme ali. Ele falou que esta doença fez ele pensar muito na vida, essa doença fez a família se unir, que até então não estava, fez ele pensar que não é só trabalho, porque ele saía com o caminhão de manhã, às vezes voltava na outra semana e já carregava e já saía, e era dinheiro, trabalho, conta, aquela coisa toda. Então fez ele ver um outro lado da vida que ele não estava enxergando. Ele, né, olha o que ele fez. Ele pediu oração para um monte de gente, coisa que ele nunca fazia. Começou a orar, coisa que ele nunca fazia. E ele falou, viu, você não vai lá em casa fazer o evangelho, me ensinar como que é esse negócio? Eu falei, vou. Ainda minha esposa foi junto, foi mais feliz ainda. Fizemos o evangelho na casa dele, e ele implantou o evangelho no lar. Então a doença, que à primeira vista era um problemão, né, uma aflição, se tornou um remédio. Porque a dor, a gente vai ver que promove a maturidade espiritual da pessoa. O sofrimento conduz ao desenvolvimento do espírito, conduz à visão da vida espiritual. Ele não estava se enxergando espiritualmente ainda, só materialmente. Agora não. Agora ele vai trabalhar, vai fazer está fazendo evangelho, então realmente, como diz Leon Denis, perguntado para ele, por que existe a dor? E ele responde, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e de educação, que é o que está fazendo, educação espiritual. Equilíbrio na vida dele, na família. E perguntado para Joana sobre um outro prisma, de forma muito bela, ela responde, quando o amor se ausenta, a dor se instala. Né? Então a dor, o sofrimento é a falta de amor. Quando ele vem, nós temos a oportunidade de resgatá-lo, né, e implantá-lo de novo. E Joana nos diz então, ama a tua dor, e ela se tornará amena, amiga, gentil, companheira da existência. E como ela é companheira desse amigo meu, né? Agora se tornou companheira, porque vai ajudar ele muito. E enquanto amas, não é só para ficar... A proposta não é só para amar, adora. Enquanto amas, trabalha pelo bem. Compensa-se com as bênçãos dos resultados opimos que ofereças ao Senhor, que transitor por sendas idênticas e mais dolorosas que essas por onde segues. A outra proposta é da autoiluminação.
né? Quem deve buscar a autoiluminação? O espírita? Eu vou dizer para vocês que qualquer pessoa de qualquer religião, mas que esteja consciente e interessada no lado espiritual da sua vida, que esteja interessado no seu crescimento espiritual. Esse sim vai trabalhar essa proposta. E neste ponto nós temos que ser humildes para reconhecer o seguinte: nós temos que ser humildes para reconhecer que ainda nós somos criaturas muito imperfeitas, né, moralmente, e reconhecer o nosso nível moral e a nossa capacidade. Então, eu não tenho capacidade nem nível moral para conhecer Deus na sua essência. Nós não temos ainda. Eu ainda não consigo nem conhecer meu irmão, o próximo. Então, o que me cabe fazer a essa altura, nessas condições? Somente buscar me conhecer primeiro. Se eu não conheço Deus, não conheço o meu irmão, eu primeiro preciso me conhecer. E esse processo é através da autoiluminação. Então, é o que nos cabe fazer, em primeiro lugar, é buscar a nossa autoiluminação. A busca, esse processo vai nos permitir o conhecimento espiritual. Nós vamos também descobrir a finalidade da vida, o objetivo da vida, e vai nos libertando também da ignorância, do medo e de tudo mais. E ela também nos coloca o seguinte: mas por que se iluminar? Imagina que essa sala estivesse sem luz, estivesse no escuro, e alguém acende a luzinha do celular. O que acontece? Né? A luz vai facilitar a visão de todo mundo. Né? Todo mundo vai se orientar por ela. Vai ajudar todos. Então a luz facilita a visão. E trazendo isso para cada um de nós, à medida que eu me ilumino, eu consigo me enxergar. Eu vejo aquilo que eu preciso trocar, aquilo que precisa ser substituído, aquilo que está errado, aquelas imperfeições que eu tenho. Eu só consigo fazer isso através deste processo. Erradicar nossas imperfeições morais não tem outro método. E quando eu trabalho isso, eu tenho um resultado grandioso. Eu adquiro discernimento, eu conquisto harmonia, há uma renovação proporcional e automática, né, na gente. Isso me proporciona alegria, saúde integral. Mas, principalmente, o processo de autoiluminação nos conduz a uma certeza, a certeza da imortalidade, que é o objetivo. Porque à medida que eu me entendo e me enxergo com uma convicção, né, com uma convicção plena de que eu sou imortal, aí eu vejo as coisas de uma forma diferente, do lado sentido profundo da vida, né? E aí eu passo a ver um futuro e uma forma de viver que eu nunca tive antes. Tenho a certeza que é através deste processo. Então a benfeitora nos diz: somente quando o indivíduo identifica-se como ser imortal, então, somente quando se identifica como ser imortal, é que ele se resolve pela alteração do comportamento e a eleição de diretrizes realmente legítimas para a conquista da felicidade. É óbvio, enquanto eu não me enxergar nessa condição, eu não vejo razão para alterar, eu não vejo razão para investir no meu lado espiritual, eu não vejo razão para não parar de só correr atrás do material. Então, por isso que este processo é fundamental na nossa vida e, sobretudo, na harmonia diária que a gente precisa. E como não poderia ser, né, a benfeitora, o último ponto, a última proposta, que realmente não há possibilidade da gente conquistar harmonia sem este requisito, sem esta condição, que é seguir o caminho do Cristo.
Nós falamos da liberdade que se adquire, né, através do conhecimento que Jesus falou. A busca do conhecimento, sem dúvida, é fundamental. Mas Jesus, Ele não veio aqui apenas para nos mostrar a verdade. Jesus veio aqui para ensinar o sentimento do amor. E nós vamos lembrar que o caminho de Cristo, todo ele foi feito com base nesse sentimento, né? Foi o sentimento que ele usou para todos, para toda a natureza, né? Para todos os irmãos que encontrou-se com ele, inclusive aos inimigos, aqueles que o fizeram mal. Não inimigos, porque não tinha nenhum inimigo. Mas esse foi o sentimento real que ele testemunhou para nós e nos ensinou. Então, para seguir o caminho do Cristo, nós precisamos saber que a preparação, ela deve iniciar dentro de cada um de nós. Não há outra forma. E não basta ficarmos na teoria, né? Ou ficarmos no louvor, estudando e rezando, outro dia rezando, outro dia estudando. Não basta isso. Nós precisamos, nesse conjunto, desenvolver os sentimentos, desenvolver as virtudes. Porque é assim que nós vamos caminhar, né? Poder cumprir essa proposta de Joana para estabelecer harmonia em nós. Então Jesus veio aqui e ensinou para a gente o que? A misericórdia, a compaixão, a solidariedade, a fraternidade, o perdão. Que quantas vezes Jesus falou do perdão, né? Falou da caridade, da indulgência, de todas essas virtudes. Falou, explicou, praticou e deu seu testemunho. E teve aquele diálogo de Jesus com aquele doutor da lei, né? Que quem é meu próximo, daí Jesus falou da parábola do bom samaritano, e daí no final Jesus falou, então, vai tu e faz o mesmo. Né? Falou assim para ele. Então, para nós seguir o caminho do Cristo, nós temos que se colocar no lugar do doutor da lei e ouvir de Jesus falando para nós, vai tu e faz o mesmo que eu fiz. Mas Jesus não está pedindo para que a gente faça da forma que ele fez, da grandeza, porque a gente sabe que não vai conseguir. Jesus está pedindo que a gente faça o mínimo, né? De sermos fraternos, de esforçarmos para ser um bom samaritano, uma coisinha aqui, outra ali, para nos esforçarmos em perdoar. Não, perdoar é difícil. Você já tentou? Não, tente então. Que alegria que vai te trazer. Então nós temos que fazer as mínimas coisas, tentar imitar Jesus em todos esses exemplos, em todas essas virtudes que ele nos deixou. Então a benfeitora diz assim: repleta-te de luz e faze o mesmo que Jesus, contribuindo com o mínimo que seja à tua disposição, cumprindo com o teu dever. Então o mínimo é cumprir o dever. Todos aqueles que conhecem Jesus, e todos nós aqui, com certeza absoluta, o conhecemos, tivemos o nosso momento com Ele, e vamos voltar a ter. Então todos aqueles que conhecem Jesus têm compromisso com o seu ministério, que é o de ensinar a verdade e viver retamente ante a justiça e o dever. Vai, disse Jesus, e faze o mesmo. Então a maior dádiva da vida é, sem dúvida, a nossa própria autotransformação moral, porque isso vai permitir que a gente calce as sandálias de Cristo e siga o exemplo que Ele nos deu. O exemplo junto comigo mesmo, a meu favor, da família, do vizinho, da sociedade, do trabalho. Sem dúvida isso vai proporcionar, né, uma outra esfera mental, equilíbrio e harmonia.
E sintetizando tudo isso que eu falei, né, da obra da benfeitora Joana de Ângeles, aqui está o resumo, desculpa. O resumo aqui só para a gente... Então, a proposta é conexão com Deus, né? Alegria absoluta, que é o reino de Deus dentro de nós, a jovialidade, a liberdade, representada pelo conhecimento, ouvir a consciência através do silêncio e da meditação, amar a tua dor, que é compreendê-la e agir com paciência e resignação, fazer o processo de autoiluminação e, por fim, seguir o caminho do Cristo. Então, tudo isso está sintetizado nos seguintes dizeres, no seguinte proposta de Jesus, quando Ele nos disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, que nada mais é do que o reino dos céus, que também é um estado de harmonia. Muito obrigado pela paciência, muita paz a todos.